E a gente costuma fugir das capitais. E finalmente a gente estacionou aqui na Cidade do México. Primeira saga concluída com sucesso. Que caos tá aqui. Depois de toda a algazarra que teve às 3 da manhã com a polícia. A gente fez uma paradinha aqui antes de chegar na Cidade do México, de verdade, pra poder subir o vídeo. E olha o que tem no Starbucks daqui. Pão de queijo. Nossa, eu não como pão de queijo há muito tempo. Há quase um ano, eu acho. A gente pagou com o cartão da Nomad. Quem não tem conta, tem aqui o link na descrição pra ter direito a $20 de cashback. Funcionou super bem. E o Thiago foi no lugar pegar carregador, mas acho que eu não vou aguentar esperar ele. O pão de queijo de verdade. Não aguentei te esperar. Não, é absurdo. Ó. Pão de queijo. Mini pão de queijo. Gente, isso aqui foi caro. Foi R$7, eu acho. Esse pão de queijo desse tamanho. Mas valeu a pena. Faz tempo que não come. É meio duro, né? Ai, Thiago. Eu achei uma delícia. A gente saiu já lá do Starbucks, né? Subimos o vídeo, comemos um pão de queijo pra então lembrar um pouquinho, né? Vou ver se eu acho no mercado polvilho pra tentar fazer algum de frigideira. E agora a gente tá seguindo sentido a Cidade do México de verdade, né? Tô centrão, né, agora. Centrão. Tem um obstáculo aqui. Com um limite de altura. É, a gente não passa. Como lá não entrava, né? Não passava o nosso carro, Tortuga é muito alto. Então a gente vai para outro lugar. É muito alto ainda assim, sendo não tão alto, né? Vamos ver se arruma outro caminho, né? Porque tem o caminho principal para pagar pedágio e tem os alternativos. Né? Sem pedágios. Vamos pagar isso em diesel. A gente tá impressionado com a mudança de temperatura. A gente tava passando um frio há pouco tempo atrás, agora estamos suando de novo. Faixa para virar mas a noite aqui, como a carretera. Aqui a gente ainda tá em altitude, né? Tá em 2.000 e pouquinhos metros, então Sim. De noite É, a noite é fresquinho, falaram pra gente. que é confortável. Só agora que tá calor, mas é impressionante como a gente tava num frio extremo há pouco tempo atrás, né? E aqui já tá calor. E a gente costuma fugir das capitais. A gente foi na do Uruguai, né? Em Montevidéu a gente passou. Aham. Buenos Aires na Argentina a gente passou. A gente tava no começo. Santiago também, Chile. Mas só pra pegar o voo, né? Ah, é verdade. Voo pro Brasil, senão a gente não teria passado, não. Peru, Lima a gente passou. Lá era legal, não vale a pena. Lima tinha um bairro lá que chama Miraflores, lá tava bem estruturado, bem legal. Sim. Bolívia a gente nem quis chegar Paz, perto. A gente não quis ir. Equador, Quito a gente também não foi. Também não. Na Colômbia a gente Bogotá não passou não foi. também. Panamá a gente só passou porque era caminho, mas Sim. acho que ficou uma noite ou nem isso e já. Venezuela também não. Caraca. Venezuela também não? Então foi pouco, né? Tem até teleférico aqui, igual tinha lá na Colômbia. Finalmente a gente estacionou aqui na Cidade do México, agora no ponto que a gente vai dormir mesmo. A gente escolheu uma praça, os amigos uruguaios estão logo aqui do lado, daqui a pouco a gente para ali até na frente deles mais ali pertinho, pra ficar proteger mais a cabeça. seguro. E parece que vai ser de boa, parece uma região bem nobre aqui, bem... Aqui parece ser tranquilo, a gente tá bem do lado de uma praça, amanhã a gente passou com mais calma. E vamos dormir então, né? Foi o dia inteiro assim, né? Já tá de noite. E a gente acordou aqui na Cidade do México, pulamos da cama. Já tá meio tarde, na verdade, né? Tudo certo já. Tudo arrumado já pra gente seguir pro centro. Nossa ideia é parar em algum estacionamento, deixar o carro seguro e ir caminhar, pegar metrô, conhecer bem
hoje a Cidade do México. E nossa ideia não vai ficar muito tempo, né? Como é cidade grande. Só passar no máximo 2 dias por aqui. É, só 1 ou 2 dias, porque depois a gente tem a cidade, o Dia dos Mortos lá em Pátzcuaro. Então, hoje é dia de conhecer o México. Simbora. E a nossa primeira parada aqui como ponto turístico vai ser o banheiro do posto de combustível. Para quem não sabe, a gente não carrega um porta-pote com a gente por falta de espaço, né? E também parte de higiene, a gente não, no nosso layout a gente não viu muito sentido colocar um porta-pote. Então por isso a gente sempre, esse daí vira um dos desafios diários, né? A caça de um banheiro. Tira quando a gente tá na natureza, né? É mais fácil. A gente já tentou passar em um estacionamento aqui que tinha um preço bom, tava 80 pesos o dia inteiro, mas já tá cheio, já são quase 10 horas da manhã, né? Quase 10 horas da manhã. A gente não veio tão cedo, né, quanto deveria, e eu acho que enche muito também do pessoal que vai trabalhar. Na região aqui. Seguimos na saga. Mais um que tá lotado. Dificuldade que aí também é a altura. A gente tem 2,37. Vai indo devagarinho. Vai indo, pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode, passou já. Passou. Certo. Não foi agora que a gente conseguiu estacionar. Ele falou que fica com a chave aqui e a gente não vai deixar a chave, então a gente vai em outro lugar. E tava tão perfeito. Chegamos em outro, esse aqui custa 70 diária. É o mesmo preço do outro, né? É, o preço do outro. Meio padrão. É, a gente já avisou que quer ficar com a chave, ele falou que tudo bem. Estacionar. Primeira saga concluída com sucesso. Estacionar o carro na Cidade do México. Levar nossas coisas, que a ideia é passar o dia todo na rua, caminhando. Já estamos de tênis. Pronto. Simbora. Bora explorar a Cidade do México. E esse aqui é o Museu Belas Artes. Aos domingos, né, pelo que a Dani do BRT nos contou pra gente, é de graça, mas hoje é sexta-feira, então hoje paga. Vamos ver como que funciona. 90 pesos. Se quiser filmar é mais 30. Ah. Ok. Quer? A gente quer caminhar pelo centro, vamos viver aqui Passando. um pouquinho da cidade do... A gente percebeu que todo mundo aqui, todo mundo, sem exceção, está de calça. E só a gente tá aqui com as pernas de fora. E a gente não tá com frio, mas a gente já está sendo identificado muito rapidamente como turistas por conta disso. Todo mundo tá parando a gente. A gente entrou no museu, o cara já falou, pro museu é tanto. Você tava tendo um evento no museu, né? Ele já sabia que a gente não era do evento, que a gente era turista. Estamos vestidos de turista hoje. Coisas de cidade grande, uma loja da Coca. Só Coca-Cola desse aqui. E olha só os diferentes, tem de baunilha, de cereja, de quê? De bolacha, de Oreo. Mas como será a Coca de Oreo? Será que eles trituram junto com a Coca? Tem uma apimentada de framboesa. Acho que é isso, de diferente. Aqui é de café. A de café eu tomei no Brasil uma vez, achei boa até. E aqui tem uma máquina para você resfriar a sua Coca-Cola em segundos. Você viu isso aqui? Eu vi. Você entra, põe aqui sua Coca e aperta para deixar gelada ou super gelada. Interessante. Vamos continuar caminhando que a gente não vai querer esse Coca não. E aqui no caminho, a gente estava andando aqui nesse pedaço que é só para pessoas, né? Tem esses tacos que a gente viu que são famosos aqui.
Toda a minha pesquisa foi no chat GPT. ChatGPT ajudou Nosso muito. melhor amigo. Depois eu até coloco aqui o print de como que foi a pergunta, né? Pra fazer um roteirinho pra gente. E aqui os tacos são baratos, famosos, e ele é cozido no vapor, eu acho. Vamos descobrir isso daí agora, né? Mas custa 9 pesos cada taco. Acho que é aqui que escolhe, na verdade. Que a gente comprou uma pizza com o número 2 e agora vai escolher aqui o que quer. Sim, que é que a primeira parte você só paga, né? E como são todos 9 pesos aqui que você escolhe de verdade. Ó, dá pra ver ali no prato do almoço. Chicharrão em salsa verde e um de frijoles. Muchas Graças. E esse aqui, pega aqui? Ou a pimenta? Não sei se é a parte. Ele colocou um a mais aí pra gente. Veio um brinde. Legal. Olha. As salsas. Ah, eu quero esse aqui, ó. É guacamole. Balde de guacamole. Ah, caramba, tinha um monte aqui do nosso lado. Ah, ele realmente ele é cozido, né? Esse é o seu. Yes. Esse é o extra que ele deu. Esse é o de carne. Bastante fila agora nisso aí. Aprovado. A Carol já há algum tempo quer experimentar esse pão de elote Com queijo. com queijo. Parece que vai ser hoje, hein? Será? Tem fila, deve ser bom, né? Esse pãozinho aqui. Sí, caballero. ¿Sí? Gracias, hermano. ¿Este tiene? Y dos grandes. Ah, tem uma cara boa esse aqui, hein? Quanto foi então? Esse aqui foi 30. Achei que tá boa. Mas, vamos ver. É Potencial. que acho que do mercado é tipo 9, 12, né? Mas acho que não é assim tão caseiro. Cara boa mesmo. Uhum. Por o quê? É doce. Ah, ué. É muito bom. Parece um quiche de ricota, que eu gosto. E a gente tá dando uma olhada aqui no mapa para entender, né, a região que a gente tá aqui. Tem uma estação de metrô, acho que é bem aqui atrás. Essa aqui é a Catedral Metropolitana da Cidade do México e esse aqui atrás é o Palácio Nacional. Então a gente tá bem no centro mesmo, assim, da cidade. Tá no lugar certo pra caminhar. E aqui é onde a gente comprou o pão de queijo, de elote com queijo. Tá tendo tipo uma feirinha de comida, mas o principal evento mesmo é essa aqui do livro, né? Feira Internacional del Libro. E aqui é um espaço enorme, tá cheio de barracão. Tem uma bandeira enorme ali, várias construções antigas aqui. E é engraçado, mudando um pouquinho de assunto, é o calor que tá agora. Nossa, a temperatura daqui varia bastante. A gente saiu com frio. Eu tô com moletom, cachecol aqui. É, de noite faz frio, de dia, como tá o sol, faz calor. Isso porque a gente tá em altitude, né? Tá em 2.000 metros e aí faz esse friozinho. Varia rápido, então se você vier pra Cidade do México, tem que carregar um casaco. Sim. Que caos tá aqui. Agora parece que tá um pouquinho mais tranquilo. Tá tendo Uma manifestação, manifestação. né? Ali dos aposentados, parece. Então por isso tinha tanta gente. E um monte de Tá de policial crente. também. Uhum. Está
tendo muita coisa aqui no centro. Isso que é sexta-feira, né? Não é nem fim de semana ainda. Dona maior panificadora do México. A gente acha, né? É gigantesco o negócio. Tá lotado de gente, tem um montão de variedade, né? Cidade grande tem seus pontos positivos, vai. Esse lugar é interminável, ainda tem aqui embaixo. Aqui são os salgados, eu acho. Ou não, tem chocolate. Alguém não se aguentou na padaria. Vou experimentar esse que é de chocolate com alguma coisa que a gente ainda não decifrou. Estamos entre nós e queijo. É que não tem nome, né? Só tem o preço. Tem o preço. Aí você meio que tem que adivinhar. Esse aqui eu chuto que é com goiaba. Esse aqui eu não faço Quem vem ideia. sempre já deve saber. Né? Acho que sim. Nossa, mas tem muita opção. E o preço aqui tá bom. Comparado com o do mercado, que tá um pouquinho mais barato ainda. Vontade de pegar tudo aqui. Não tá nem mais com fome, mas dá vontade de comer tudo. Vou pegar salgado aqui, né? Várias opções. E é isso que a gente gosta de fazer em cidade grande, comer. A gente escolhe o que quer, pega um papelzinho rosa e acha o caixa. Então as coisas que a gente pegou ficam no balcão. Um pouquinho confuso só. E agora a gente vem pra essa outra fila. No caixa. Aqui a gente pegou um sanduíche de pernil de porco com queijo por 19 pesos e um outro Que é aquele de chocolate que a gente de mostrou. chocolate por também 19 pesos. Bom, tá mesmo, tá legal o preço. E muita variedade. Aqui no começo só tem um monte de gelatina. Mas a gente vai nos pães da padaria. Muito tranquila essa cidade. Uma paradinha aqui pra descansar, que a gente já tá andando há umas 3 horas, eu acho, né? Isso aqui é a biblioteca pública. É um suspiro no meio da cidade, né? Sim, nossa, a gente passou uns lugares que estavam bem caóticos. E aqui você não passa fome, porque tem uma barraquinha de comida a cada esquina vendendo taco. Bem positiva aqui na cidade do México. Tem muito caos, mas tem vários respiros, que nem esse aqui, umas Uma praças pracinha, tinha a biblioteca. arborizadas. A gente tá ainda no centro, né? Mas mesmo assim. Tem uns pontos aqui que são gostosos. Dá pra se imaginar que se morasse vindo nesses lugares pra dar uma respirada. Thiago não tava aguentando pra uma cidade grande. Morar aqui não é nem pagando. No bairro Roma, né? Roma Norte, eu acho que é um bairro super nobre aqui da cidade. Sim, bem mais tranquilo, né? Não tá aquele caos que tava naquele outro bairro que a gente tava no centrão. É impressionante a quantidade de parques aqui, né? A gente Já passou por tá várias caminhando, sei lá, praças, parques. uns 4 quilômetros mais ou menos hoje, né? E já passou um montão de parque. Sim, vários. Praça.
comida de rua também. Que a comida é super valorizada, Toda gastronomicamente esquina é tem bom. uma barraquinha e sempre tem gente comendo. Sempre tem gente comendo. Depois de comer bastante, o Thiago ainda quis pegar o quê? Pipoca. Aqui nas lojas, tipo o Oxxo que tem no Brasil, Esse é o 7-Eleven. Você pode comprar uma pipoca e fazer aqui no micro-ondas. Você faz o seu próprio hot dog. É bem esquema. Bem saudável. E o último parque, eu acho, né, que a gente vai visitar aqui, é esse aqui. Bosque de Chapultepec. Aqui tem tipo um castelo, né? Castilho de Chapultepec. A gente vai lá nesse castelo pra ver. Fala que a vista é bem bonita, mas tem que subir meio que uma colina. E a gente já andou, pelo que eu vi, uns 15 quilômetros. Epa! Hoje o dia tá rendendo aqui. E parece que esse é um dos maiores parques, né? É. Urbanos do mundo. Um dos. Você vê assim pelo mapa, ele é gigantesco. Aqui na nossa... Tá todo mundo voltando do castelo nesse momento e a gente indo. Vamos ver se tá aberto, né? Acho que pagaria aqui, viu? Será? A gente leu um dos comentários do Google falando que depois das 4 não paga pra ir no castelo. A gente já confirma isso pra vocês. Bom, a gente chegou às 5 horas e fecha às 5, então já era. 5 horas agora? Acho que sim, não? 5 5 e 12, quase. E esse é um dos monumentos aqui bem conhecidos da Cidade do México. E ele é todo cercado, então você não pode chegar até ele. Ele é todo murado aqui. E essa avenida principal aqui do monumento que a gente estava dando uma olhada agora há pouco, lembra bastante a Avenida Paulista. Na verdade, na minha opinião, a Cidade do México lembra muito São Paulo. E aqui a região ali da Paulista, né? Sim, tem muito metrô, tem até teleférico, né, de transporte. Isso não tem em São Paulo. Não tem em São Paulo, não. Mas é muita cultura, muito museu. Restaurante então, se você pra gosta desse tipo caramba. de coisa, muito restaurante, muita comida boa. Muita gente. O problema é muita gente, muito carro, pouca natureza. Tem esses seus parques, né, que a gente até que gostou, né, dos parques. Mas não é o nosso tipo de lugar, assim, de visitar. A gente prefere cidadezinha do interior pequena. Mais lugar natureza. Mais natureza. Não. E esse é o Monumento da Revolução, no caminho de volta pro carro. Estranho que tá coberto também, né? Tá fechado. Uhum. Não sei se a gente viu muita manifestação, não só aquela dos aposentados. Lá tem a favor de maconha. A gente viu uma outra que a gente nem entendeu o que era, mas meio que se embrenhou ali no meio e saiu rapidamente. Talvez seja por isso que eles meio que fecham pra galera não se juntar nesses monumentos, né? Ou um mendigo. Também. E a gente já tá indo em direção ao carro e viu um elevadorzinho subindo aqui pelo meio do monumento. A gente viu que tava fechado, né? Mas parece que pode subir, vamos ver. A gente deu até a volta aqui pra ver como é que funciona. Monumento e Museu Nacional de la Revolución. Então chegamos aqui na parte do acesso ao elevador e ao museu. Tá de ponta cabeça, mas tá aqui o preço, 150. Acesso completo, 150 ou 130, talvez sendo estudante ou professor, não sei. Tá difícil de ler. O Carol vai perguntar ali. 150, só pro mirador. Vamos perguntar se era completo, né? O acesso a 150. Beleza. E caso você não tenha percebido ainda, a gente é meio mão de vaca. A gente seleciona bem o que a gente vai gastar, até porque a gente já tá 2 anos viajando, então se não for fazer isso e quiser fazer tudo o que tem que fazer, fica difícil. Então, por isso que a gente começou o canal no YouTube até, né? Pra ter um dinheiro extra aí pra monetizar. pequenos luxos. Então, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, comenta, curte, compartilha com alguém que gosta de viagem também, de Overland. Dá uma força pra gente. 70 assim?
Voltamos pro carro 20 quilômetros depois caminhando. Um pouco mais, até porque eu fui startar um aplicativo aqui para mapear o nosso caminho depois que a gente começou a andar. Então deve ter sido uns 23 quilômetros, talvez 24. Vamos ver se o carro tá tudo bem, mas parece que tá tudo certo. Depois a gente levou o carro até uma praça para dormir tranquilo, só que no meio da madrugada... ¿Eh? Sí, ya te prendieron la luz, ajá. Apóyame, por favor. Sí. ¿Sí? Vamos a esperar. Esa es tu tarjeta. No se te ve que el teléfono tienes en el estómago. No, pues te canso de correr, ¿no? No me cansé, güey, de verdad no me puedo levantar, cabrón. Ajá. Nadie te mandó que llegaras hasta acá, cabrón. E acordamos aqui na praça. O carro parou bem pertinho aqui da gente. Acho que não dá nem pra abrir a porta hoje. Mas, depois de toda a algazarra que teve às 3 da manhã com a polícia... Fomos acordados de madrugada essa noite. A gente, pelo que a gente entendeu, tinham 4 pessoas no bar, 2 casais, né? 2 homens e 2 mulheres. Os safados beberam e comeram um monte, não quiseram pagar e saíram correndo. E a gente foi acordado com um deles batendo aqui. Não batendo, mas com o corpo dele sendo meio que arremessado contra o nosso carro. O segurança saiu correndo atrás de um deles, né? Conseguiu pegar ele e aí foi bem aqui no nosso carro que tudo aconteceu. Assim, a gente era camarote, porque foi aqui do nosso lado, né? E aí, provavelmente, quando o segurança saiu correndo do bar atrás dos caras, lá no bar já chamaram a polícia, então, sei lá, foi coisa de 2 minutos, eu acho. Rápido, o segurança derrubou o cara e meio que segurou ele no chão. Acho que bateu nele também, né? Não, eu não vi batendo, não. Eu acho que Ele deve ter dado... estragado, o cara. Tava bêbado. Deve ter dado uma rasteira pro cara cair, aí deve ter caído de mau jeito. Aí, 2 minutos depois chegou a polícia chegou, aí meio que, vai levar pra delegacia? Não. Aí o cara, não, fiz cagada, não sei o que, eu pago. Eu pago. Eu tava meio dormindo, meio acordada, e aí ele só, não, eu caguei, porque é a mesma palavra em espanhol, né? E aí a mulher do bar chegou com a maquininha de cartão, botou lá, Isso foi a cena mais estranha da vida. passou o cartão, o cara no chão, passou o cartão. Deitado no chão, e assim, a maquininha veio do além, e ele só digitou aqui. Pipipi. Aí saiu o recibo dele. Não, acho que foi o segurança ainda, pegou e deu na mão dele, assim. Muitas graças, entregou na mão do cara. Muito e aí estranho. os caras do bar foram embora, né? Continuaram o trabalho deles fechando lá o bar. Sim. E aí, nisso, nessa meiuca toda, já chegou outro carro de polícia. Então tinha pelo menos 4 policiais, um deles feminino até. E a polícia daqui, é que a gente vê muito do Brasil, o negócio na TV também, né? A gente imaginou que o cara ia apanhar, E a gente né? achou que ia ser muito mais violenta, a Mas polícia não, daqui foi muito de boa. bem de boa. Foi super simpático com ele, ajudou ele a levantar do chão. No final ajudou a levantar, e aí um foi pro lado, a polícia foi pro outro, pronto, Ele saiu vida meio que segue. bancando daqui. O cara tava bêbado e eu acho que tava fingindo o negócio do pé que não conseguia levantar, pra não ir pra delegacia, porque com certeza ia ser muito pior ir pra delegacia. Ah, sim. Mas foi assim que foi a noite. Nossa, madrugada, Depois, foi a primeira vez que a gente foi acordado assim de madrugada, coisas violentamente. de cidade grande. O problema de acordar no susto desse jeito, por mais que depois você veja
que não foi nada demais e Mas deu na hora a tudo gente ficou certo. tentando entender. Nossa, é aqui? Eles querem entrar no nosso carro? Você fica meio que com adrenalina e tal, e depois Sim. você não dorme direito, né? Tanto é que aí depois a gente até botou o Netflix pra dormir, porque não tava com sono mais. Voltava o sono. Mas né? enfim. Demorou um pouco esse processo todo, né, do cara A sair. Carol falou na minha orelhas, e a gente vai tentar ir no castelo lá que a gente foi ontem Eu e fiquei não com conseguiu. vontade de ir nesse castelo. Parece Agora- que é bem bonito. A gente vai agilizar então. Café da manhã já tá fazendo aqui, vamos fazer tudo frio mesmo pra não Café da perder manhã tempo rápido hoje. esquentando as coisas. Vai ser café frio. Solúvel. E aí a gente segue pra lá, vai tentar parar o carro no estacionamento mesmo do castelo mesmo, que é um do pouco mais parque. caro, mas aí já fica lá na cara do gol. A gente faz um negócio meio rápido ali, até porque a ideia é conhecer o castelo rapidinho, né? Ver um mirante que é bonito. E partir. seguir. Já contando o que aconteceu ontem à noite pro nosso vizinho uruguaio. É capaz dele nem ter acordado, porque ele tem o sono pesado. A última vez que a gente ouviu uns barulhos, ele não ouviu nada. Seu destino está à esquerda. 28. Estacionamos ali então, né? Voltamos. Voltamos! Vamos ver se agora consegue entrar, né? Sim, a gente vai então pagar a entrada lá, né? E conhecer um pouquinho esse castelo que eu fiquei curiosa. E depois a gente segue a estrada, então a gente não vai ficar muito tempo. De Historia Castillo de Chapultepec, hay que adquirir los boletos. Se quiser pagar aqui, tem a opção de cartão aqui, né? Diretamente. E dá 95 por pessoa, então pra gente vai dar 190. Tudo certo. E aqui é um passeio acessível, ó. Tem elevador aqui. Só que é só pra quem é realmente quem precisa, né? Aham. Cadeirante. Para entrar aqui não pode com comida, água, bebidas em geral. Não pode com equipamento profissional. Então se a gente tivesse uma câmera profissional, teria que pagar 60 por pesos isso. a mais pra ter permissão de usar, né? É isso. E aqui escanearam o ingresso. Porque no primeiro tem cara lá que a bastante- gente passou, ele nem olhou se tinha, só mandou, deu uma revista assim na bolsa. Revisaram a bolsinha aqui 2 vezes já. Então, bem direitinho. E aqui, o mapa do México, a gente já passou por aqui, né? Mostra aí. Aí, já foi até Cancún, teve a marinha daqui, veio os negócios muito doidos até de média, depois desceu, passou por Palenque, também, antes de Palenque, Campeche. Campeche, e depois Palenque,
Aí veio, passei mais ou menos aqui, aí subi até perto escondido, e agora tá aqui, assim, no Cidade do México. Aí depois a gente vai fazer umas coisas aqui por aqui, as montanhas que a gente subiu. Ah, é verdade. Nevadas. E antigamente a Cidade do México é um vale aqui, então ficava submerso esse pedaço todo. Que é isso Ah, dá aqui, até ó. pra ver uma mancha azul clarinha. Depois os espanhóis Doido vieram isso. e meio que Represaram. essa água, e aí esse vale agora é a Cidade do México. Então depois disso a gente vai passar o Dia dos Mortos por aqui assim, na Pátzcuaro, e depois disso a gente atravessa aqui pra Barra California. A ideia é pegar uma balsa aqui, né? Aqui pra Barra Califórnia, né? A gente vai botar uma tartaruga na tartaruga, atravessar tudo isso aqui e aí subir até os Estados Unidos. Estados Unidos, cruzar pela Barra Califórnia, os Estados Unidos. Isso aí vai ser legal. E aqui no final é um palácio que é tipo um museu, tem várias peças e tudo mais, e tá lotado. Hoje é sábado pela manhã e a gente vê que tem várias excursões de assim, grupos grandes de várias pessoas e a gente aqui no meio, né? Tá me dando agonia ter tanta gente perto. E eu que queria vir nesse museu Pra ver as salas de verdade, como que era, imagina as pessoas vivendo aqui antigamente. Então é isso. A gente andou bastante, chegou em uma sala por enquanto. Essa aqui é a sala de leitura. Então as pessoas sentavam nessas cadeiras e ficavam lendo o dia todo. O dia todo. É muito bonito. Mas cheio de frufruzice, né? De antigamente, bem colonial. Detalhado. Aqui é uma sala de chá dentro da sala. O que a gente está achando impressionante é que em todos eles mostra o uso de cada sala por época, né? E sempre começa com alguma coisa bem assim, que nem aqui era o quarto do empregado. E foi evoluindo até virar o quarto da primeira-dama. Da esposa Igual- do presidente. Igual um outro quarto aqui que era um armário antes, era um guarda-roupa, virar uma área de luxo mesmo, né? De alguém importante. E aqui do lado de fora a gente consegue ver aquele monumento que a gente viu ontem, que é aquela águia dourada. Tem até música aqui em cima. Música clássica. Ah, gostei. E aqui a gente está no terceiro piso do museu e tem um jardim incrível aqui, super bem cuidado. Sim, tem toda uma parte de vidro aqui. E eu acho que é isso que eu nos passei pelo museu. Eu gostei dessa parte de cima. A parte de baixo e da parte de cima que tinha os quartos, a música. Então, Foi bem legal. Uma vista. A gente tá tentando sair da Cidade do México, mas parece que fecharam ali a Avenida Maior. Tendo alguma passeata, algum evento ali.
Pelo que a gente pesquisou aqui com o ChatGPT, parece que tá tendo hoje a marcha zumbi aqui na Cidade do México. Então tem umas pessoas fantasiadas. Também tá tendo vários tipos de manifestação. Do Poder Judiciário, de estudante da UNAM, de feminismo. Bastante coisa tá acontecendo, por isso que o trânsito tá muito gostoso hoje neste sábado. Ah oui, oui. Oui, là, on a une bonne chose.